Olá, sejam bem-vindos à estreia do TCE em Pauta. Nós vamos trazer uma série de novidades sobre o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, além de levar até você um programa informativo que vai te atualizar sobre as atividades realizadas pelo Tribunal e te apresentar o nosso trabalho na sua comunidade. Você vai ficar por dentro do dia a dia do Tribunal de Contas, de como auditores, conselheiros e técnicos fiscalizam as contas do Estado para continuar fazendo de Alagoas um lugar maravilhoso para se viver. Estamos lançando hoje o TCE em Pauta. É uma ferramenta nova, onde nós precisamos aproximar da sociedade. A sociedade precisa saber que o TCE existe e o serviço que ele precisa prestar a todo cidadão alagoano. Vamos estar juntos e precisamos de vocês, como os fiscais efetivamente do erário público. O tribunal apenas vai exercer o que a Constituição determina, mas sem ter a sociedade junto, que possa ajudar através do 0800, através de denúncia escrita, telefone, e-mails, qualquer coisa que dê subsídio para a gente ter a certeza que os gestores estão no caminho certo. Você sabe o que é ouvidoria, como funciona e qual o seu papel? Eu fui conversar com o ouvidor, conselheiro Rodrigo Siqueira, que vai te contar como funciona a ouvidoria aqui no Tribunal de Contas. Vamos conferir. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ouvidor eleito para o biênio de 2019-2020, Rodrigo Siqueira vai falar um pouco mais sobre a ouvidoria e o seu funcionamento. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu queria começar perguntando o que é a ouvidoria. Tiago, a ouvidoria nada mais é do que um canal de comunicação do cidadão com a instituição. É um canal de comunicação qualificado, porque o ouvidor ele tem o dever de tratar a informação e buscar ser o representante da voz do povo na instituição. E qual a importância da ouvidoria nas instituições, especialmente no Tribunal de Contas? Esse canal de comunicação qualificado implica dizer que o ouvidor, ele, além de tratar a informação, ele tem que ser um intermediário entre a sociedade e a alta cúpula da instituição, de modo a buscar com que a voz do cidadão ela possa interferir de forma decisiva no destino do Tribunal de Contas, tá? Nós sabemos que em muitas cidades nos interiores as pessoas têm medo de denunciar as irregularidades, por medo de represálias. A ouvidoria garante o anonimato em total caso de denúncia, por escrito ou por telefone? A ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas assegura total anonimato àquele cidadão que queira preservar sua identidade por algum temor de represália. Nós temos dois canais de comunicação específicos, que um é a presença direta com o ouvidor, que nós asseguramos esse anonimato, e o segundo canal é o formulário pela internet, onde também se assegura total anonimato ao cidadão que queira formular alguma comunicação contendo irregularidade, tanto no Tribunal de Contas como em nossos jurisdicionados. Lembrando que a ouvidoria ela também é um canal para receber elogios sobre a instituição, não é isso? Exato. Nós temos que ter em mente que a ouvidoria não recebe apenas comunicação de irregularidade. A ouvidoria está aberta para recepcionar críticas, sugestões, elogios, não é? Todo o tipo de manifestação que possa, de uma forma ou de outra, contribuir para o aprimoramento do serviço público que é prestado tanto pelo Tribunal de Contas como pelos nossos jurisdicionados. No próximo bloco, você vai ver quais são as prioridades da gestão atual do TCE com o diretor-geral Daniel Bernardes e a entrevista com a diretora de Recursos Humanos, Marta Varallo, sobre como a implantação do processo eletrônico impacta na gestão de pessoas. Não perca!
Atenção para o comunicado de recall de parafusos. Se você é robô, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Você sabia que uma das prioridades da gestão atual do TCEAL está relacionada à responsabilidade ambiental? Além de reduzir as despesas públicas, o chamado processo eletrônico dá agilidade aos processos e gera economia. Vamos saber mais detalhes na matéria de Daniele Santoro. Olá, nós estamos aqui com o diretor-geral do TCE, Dr. Daniel Bernardes, e ele vai falar conosco hoje um pouquinho sobre o processo eletrônico. Olá, Dr. Daniel Bernardes, como vai? Tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre o processo eletrônico. Isso. O que é o processo eletrônico? Bom, veja bem, o processo eletrônico, assim, ele tem uma complexidade, mas de forma bastante objetiva e simples. Nós vamos fazer, vamos dizer assim, um divisor, um corte, que o tribunal, a partir de um certo momento, não receberá mais nenhum documento, seja ele qual for, através de papel, impresso. Então, toda a tramitação e toda a recepção de documentos só entrará no tribunal de forma eletrônica. Certo. Então, isso é muito importante pela confiabilidade, isso é muito importante pela qualidade, isso é muito importante pelo registro, que você não se perde. É mais difícil você perder um arquivo desse do que um papel se perder no tribunal. Você tem uma ideia, o tribunal tem, dentro aqui do tribunal deve ter uns 40 mil processos ou mais, e tem mais 180 mil guardados numa empresa de papel. Isso eu estou falando processo, eu não estou falando página, eu estou falando processo. Cada um enorme, né? Então é impossível, hoje não tem mais sentido a gente ter um sistema como nós estamos tendo hoje. Inclusive é mais sustentável também, com né? Com certeza, a natureza agradece com certeza. Vai acabar né, com esse monte de papel, exato. Traz uma série de benefícios. Bom. E quando se pretende implantar o processo eletrônico? Então, foi criada uma comissão, não é? Para tratar. Ela tem como membros o presidente dessa comissão, o conselheiro Fernando Toledo, tem como substituto, na eventualidade, o conselheiro Rodrigo, participa o diretor-geral
o diretor do DTI, que é o Lúcio, um representante da Procuradoria, que ficou de ver se é o Fábio ou o Marcelo, um dos dois, mas enfim, a Procuradoria Jurídica está contemplada, presente, e um diretor da área fim do tribunal, né, que represente as áreas fins, que são Diretoria de Engenharia, DIMOP, DEFAFOI, DEFAZENF e DEFAFON, para que a gente junto possa, isso na parte da informatização da parte finalística. Certo. E tem uma outra comissão para a parte meio, né? Ou seja, essa parte burocrática interna, né? Licitações, pessoal, trâmite de áreas, disso, daquilo. Então, tem uma outra comissão para tratar dos programas. E nós já começamos a ver programas exitosos que não adianta você querer inventar. Claro. Já está inventado, a roda já foi feita. Então agora a gente precisa melhorar a sua utilização. Então nós estamos vendo algumas situações exitosas, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas já se colocou à disposição para ser parceiro nosso. O TRF5, através do desembargador Rubem Canuto, ele trouxe também, fez aqui uma exposição belíssima e se colocou ele pessoalmente à disposição, o tribunal, enfim. E agora estamos vendo o tribunal também, uma situação do Tribunal de Contas de Sergipe, não é? Além de outros, Tribunal de Contas do Mato Grosso, aonde deu certo, Que bom. nós estamos trazendo para cá, entendeu? Para que a gente possa... Está fazendo um benchmarking, né? Exatamente. Então, para que a gente possa colocar aqui o que há de melhor hoje, as experiências mais exitosas, para que a gente possa mudar a história efetivamente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Que bom, fantástico isso, né? Muito E esse legal. na verdade, o grande carro-chefe, vamos dizer assim, da administração do Otávio nesse segundo momento, com ele como presidente aqui no tribunal. Entendi. Mas tem uma data, assim, um período específico Então, para implantar? O pessoal técnico, né, que nos apresentou já todos os problemas e todas as soluções, custo, tudo, nos Até o meio do coloca, ano. não, nos coloca que até outubro, no máximo novembro, eles concluem tudo Esse ano, então. Esse ano, para que no ano de 2020, efetivamente, já começa a testar esse ano, fazer ainda um misto ainda físico e mais que a partir de 1º de janeiro de 2020. Faça um híbrido esse ano, exatamente, né? para que a gente, a partir de janeiro de 2020, a gente possa efetivamente estar 100%, como é hoje o Tribunal de Justiça, como é a Receita Federal, os órgãos hoje que se modernizaram, porque você presta um serviço melhor à população também. Ótimo, isso é perfeito. O cidadão não precisa sair de uma cidade longínqua, que às vezes 300 quilômetros, 200 quilômetros longe daqui, para entregar um documento, porque tem uma temporalidade, ele tem que entregar, tem que ser tempestivo, ele tem que entregar naquele dia. Então, ele lá mesmo, no sistema dele, ele entrega aquilo para nós, está perfeito, entendeu? Tudo isso, a economia periférica é tão grande, não só para o tribunal, além da questão ecológica e outras coisas mais, é tão grande, que vamos dizer assim, é uma coisa que a gente só vai sentir mesmo quando a gente começar a praticar efetivamente, e que as pessoas vão ver a diferença. A gente está falando de economia e de economicidade. Exatamente. Né? Das duas coisas. Duas coisas. O senhor tocou num ponto importante que é modernização. Né? O TCE está se modernizando e, logicamente, o processo eletrônico ele está envolvido nesse processo, né? Nesse pacote. O que mais o TCE vai estar trazendo de modernização? Então, porque na hora que você moderniza a parte de informatização, você obrigatoriamente começa a modernizar os setores. Então, por exemplo, folha de pessoal, gestão de pessoas, protocolo, trâmite processual, tudo esses programas que vão ser implantados vão dar uma celeridade, uma modernidade que vai fazer com que o tribunal entre numa era realmente vamos dizer assim, de eficiência mesmo, de rapidez de resposta. Isso é que é o importante. Isso é muito importante, rapidez na resposta, né? Além do investimento que nós vamos fazer nos equipamentos, né? Quer dizer, nós vamos modernizar também os equipamentos. Não só
computadores, como bancos de no breaks, e essa parte mais de hardware, etc., mas também nessa parte de software e de sistemas. Ah, que ótimo. Queria agradecer a sua entrevista, foi muito boa, esclarecedora, né? Eu acredito que as pessoas estejam ansiosas pelo processo eletrônico, pela chegada do processo eletrônico, porque vai agilizar a vida de todo mundo, né? Da população, da sociedade, dos próprios funcionários, né? Dos colaboradores do TCE. E eu desejo sucesso na implantação do processo eletrônico e tomara que ele chegue logo para a gente usufruir dele. Nós aqui agradecemos estamos dizendo a você o seguinte, o Otávio me deu 2 opções aqui para que a gente trabalhasse nessa modernização. Só disse, ou vai. Então dessa vez vai. Vai. Muito obrigada, doutor Daniel. Eu que agradeço. Obrigada. Bom dia. E já que estamos falando sobre implantação do processo eletrônico, vamos chamar a diretora de Recursos Humanos, Marta Varallo, para falar sobre o impacto da implantação dos processos eletrônicos na gestão de pessoas. Olá, nós estamos aqui com a diretora de Recursos Humanos do TCE, Marta Varallo. Obrigada, Marta, pela sua presença. Hoje a gente vai conversar sobre as novidades do TCE nessa área de recursos humanos. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o impacto do processo eletrônico na gestão de pessoas. Como é que está sendo isso? Antes de tudo, né, um prazer estar aqui. É sempre muito bom conversar com a TV Cidadã. É uma coisa que toda vez que me chamam eu me sinto muito contemplada, porque é uma forma de chegar mais perto das pessoas. Obrigada. A implantação do processo eletrônico é prioridade. Eu acho que é prioridade no TCE-AL e é prioridade no mundo. Para os recursos humanos, especificamente, a implantação de processo eletrônico vai nos trazer celeridade, muita, vai nos trazer segurança no sentido de que nós vamos lá buscar um documento que está perfeito, não tem risco. Hoje, fazer recursos humanos como a gente faz, procurando muitas coisas em papel, você tem uma série de problemas, além do tempo gasto, a possibilidade de erro, que o sistema vai tirar isso. Claro. Além do fato de dar para o servidor a possibilidade de acompanhar o seu processo, de enxergar o que está acontecendo dele. Isso. Eu acho que o processo eletrônico traz uma transparência. Isso que eu ia falar agora, transparência, né? Transparência para todo mundo o acompanha. E eu acho que o processo eletrônico também trará para o servidor e, consequentemente, para a diretoria, autonomia. É muito bom quando o servidor pode ir lá no seu computador requerer, acompanhar. Tudo isso é uma forma do próprio servidor ser corresponsável desse processo de gestão. É o processo no século XXI, né, Marta? Isso. Não dá mais para ser só papel. Não dá. Papel, ele tende a acabar daqui a pouco, né? E Dani, se você me permitir ainda fazer um viés nisso tudo, eu acho que o processo eletrônico, como ele vai trazer celeridade a uma parte do serviço, nós hoje, gestores de pessoas, teremos a condição de utilizar nosso tempo de forma muito mais benéfica. Porque gestão de pessoas eu não posso fazer olhando papel, eu tenho que fazer olhando gente. Claro. Gestão de pessoas, né? É gente o tempo inteiro. E hoje eu acho que a gente, pela ausência de modernização tecnológica, a gente fica tão preso aos papéis e que a gente não tem mais tempo de olhar as pessoas. E aí, nessa seara, o presidente Otávio havia pedido que nós fizéssemos 2 estudos. Um estudo de melhoria funcional, olhando o tribunal e verificando dentro do nosso quadro de servidores ativos como nós poderíamos distribuí-los de forma que eles estivessem bem no seu setor, no setor de desenvolvimento com quem ele tem afinidade, e quantitativamente também fazer esse estudo funcional. Certo. Eu não consigo enxergar um estudo desse sem que a gente olhe para o servidor, porque um estudo quantitativo é rápido, mas um estudo qualitativo é preciso olhar o servidor. E eu acho que essa modernização nos traz isso. Perfeitamente. Porque a gente não pode trabalhar, como você acabou de dizer, pessoas
sem olhar para elas. E ouvi-las. Né? E ouvi-las, né? Mais precisamente falando. Né? E como vai se dar esse estudo? Como que vocês fizeram isso? A partir de algumas resoluções que nós temos aqui no tribunal, que já definem os quantitativos para os gabinetes, eu estou, a partir agora, logo após o carnaval, eu estarei com cada diretoria e com os servidores de cada diretoria. É importante dizer isso, essa informação não pode ser só do diretor. Uhum. E aí nós vamos ver as atividades, onde estão os funis, onde é que as coisas estão, os gargalos, né? Todos, para que a gente, junto com cada diretoria, vá estimando um quantitativo ideal. E, obviamente, que se nós não tivermos condição nesse momento do ideal, mas que pelo menos a gente dá um primeiro passo, que é quantificar as necessidades e logo na sequência qualificar esses servidores que irão para esses locais. E nesse estudo você vai conseguir adequar as pessoas aos cargos, fazer a própria equalização dos salários, você vai conseguir fazer isso? Mais uma outra solicitação que veio do presidente Otávio para nós no RH, nós temos hoje um quadro de funções gratificadas, que são exatamente para incentivar financeiramente o trabalho de pessoas que assumem chefias e que muitas vezes passam do horário, que se dedicam extremamente ao trabalho. Uhum. Essas funções gratificadas, elas estão com os valores defasados há mais de 15 anos. Nossa. Então ela continua sendo importante, porque ela é uma função gratificada, mas ela hoje está fora, está desatualizada monetariamente. Então, o primeiro trabalho tem sido atualizar esses valores, trazer para este momento, 2019, com a ajuda inclusive da Robleusa, lá da presidência. A Robleusa escreveu um texto, avaliou, então é bacana porque o próprio servidor está envolvido no processo de pensar as funções gratificadas. É fundamental isso, né? É muito fundamental. Envolvê-lo no processo. Nossa, é bacana demais quando você recebe de um servidor partes dessa linda colcha de retalhos que é fazer gestão de pessoas. Então, quando você tem um servidor envolvido com o processo, não é só o processo de melhorar financeiramente. Não, é o processo de que o incentivo seja de fato um incentivo. Claro, lógico. Eu sou apaixonada por gestão de pessoas, né? Por pessoas. Eu acho isso, assim, fundamental. Você vê o brilho nos olhos das pessoas, né? Trabalhar com propósito, né? Não é trabalhar pelo dinheiro, mas você ter aquele estímulo para levantar da cama todos os dias de manhã. A gente precisa disso, né? Hoje em dia o mundo mudou muito, né? Assim, nesse sentido de trabalhar. Sim, a gente trabalha porque a gente precisa ganhar, né? Ter o nosso ganha-pão, mas a gente precisa de propósito na vida, né? Então, trabalhar com gestão de pessoas é uma coisa muito bacana. No meu caso, com comunicação interna, né, que você lida com a comunicação entre as pessoas, com as pessoas, e você, no seu caso, com a própria gestão. Diretamente de pessoas, com o servidor. Né? Então vai ser um trabalho lindo que vai ser desenvolvido aqui no TCE, né? Eu acho que a gente também tem que levar em consideração algumas particularidades. Nós temos um quadro de servidores ativos que, na sua gigante maioria, estão com o seu tempo de serviço completo. Olha. Estar dentro do tribunal hoje é porque eles querem estar, porque eles já poderiam se aposentar. Entendi. Então é preciso que a gente também tenha um ambiente propício a manter essas pessoas, porque elas são a nossa memória. Exatamente. Elas são a história do nosso serviço. Então ter essas pessoas aqui hoje é de uma responsabilidade enorme, absurdo, porque elas poderiam estar aposentadas. Eles têm que ser super valorizados, né? Então a gente precisa pensar com um pouquinho de delicadeza no todo, mas também olhando assim individualmente cada situação. E eu pretendo que todos esses sistemas de modernização, toda essa modernização tecnológica me resulte em mais tempo para poder exatamente ter essa delicadeza com o trato com os servidores, no trato com os servidores. Com certeza. Marta, quero te agradecer demais aqui você ter vindo aqui no estúdio do TCE em Pauta. Muito obrigada, espero que você venha mais vezes aqui conversar com a gente. O agradecimento é sempre meu. Se chamar 10 vezes por semana, 10 vezes eu estou aqui. Então a gente agradece a vocês
e espero vocês novamente aqui na próxima semana. Muito obrigada e até lá! Muito obrigada pela sua audiência e na semana que vem estaremos de volta trazendo mais novidades e informações para você. E você também pode participar enviando um e-mail para comunicacão@tce.al.gov.br. Até lá! Até lá!